Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser a respeito de uma certa dúvida que acabaram me perguntando aqui num certo aplicativo de mensagens anônimas e que eu resolvi pegar porque eu achei um tema interessante. E nesse caso foi um inscrito que sugeriu esse tema e fez isso em forma de pergunta, tá? Como foi a pergunta dele? Ele falou: Aleph, primeiramente parabéns pelo conteúdo do canal. Obrigado por isso. Espero poder realmente trazer mais conteúdos a respeito de sexologia, psicanálise e espero que dê tudo certo. Gostaria de fazer uma pergunta. Por que as mulheres ficam sensíveis durante o ciclo menstrual ou antes dele? Pergunto isso porque minha namorada fica muito sensível, vive me pedindo mais atenção, destrói potes de sorvetes, tem crises de choro. Nem ela se aguenta. Muito obrigado. Bom, obrigado por esse questionamento. Espero sinceramente que sua namorada não veja que você escreveu que ela destrói potes de sorvete, porque com certeza ela vai ficar um pouco brava com você. Mas eu vou ajudar você nisso e vou explicar pra você por que tudo isso acontece, tá bom? Então, vamos falar sobre aquilo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. Meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista e sexólogo e hoje a gente vai falar a respeito dessa dúvida, né? Desse nosso inscrito que acabou ali utilizando um aplicativo para mandar mensagens e falar a respeito do conteúdo, e inclusive um abraço para esse inscrito que não quis aí se identificar, mas que tem uma certa dúvida a respeito do porquê que as mulheres ficam sensíveis, né, quando estão no ciclo menstrual ou até mesmo antes desse ciclo menstrual. Antes da gente começar a responder, já deixa o seu like, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você receba mais conteúdos a respeito disso e além disso você receba as novidades do canal, né? A gente está inovando, colocando mais assuntos sobre sexologia, sobre psicanálise e com certeza vai ter bastante coisa para vocês acabarem vendo e assistindo. Espero que vocês realmente gostem do conteúdo. Realmente esse feedback que esse inscrito anônimo acabou dando foi bem motivador, então tenho certeza que estamos aí no caminho certo e, claro, a informação sempre deve chegar nas pessoas, então se você puder compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a ter visibilidade e a informação correta chega a todos. E lembrando, saúde mental não tem preço, informação não quer demais, então já vamos pro vídeo. Quando a gente fala a respeito do ciclo menstrual da mulher ou qualquer outra coisa do tipo, né, a gente vai acabar entrando em alguns aspectos biológicos. Lembrando aqui que eu não sou endocrinologista, lembrando aqui que eu não sou ginecologista, eu não sou da área médica para falar algo. O que eu sei a respeito desses assuntos a respeito ali da área da sexologia, e que na área da sexologia a gente acaba estudando um pouco da fisiologia humana, né? E por estudar a respeito da fisiologia humana, a gente vai acabar entrando um pouco na área biológica da coisa. A gente vai falar sobre hormônios, vamos falar a respeito disso. Então, para assuntos diferentes, exigem-se roupas diferentes. Bom, nesse caso a gente precisa entender um pouco da visão biologicista da coisa. E o que seria aí a visão biologicista da coisa? É que a mulher ela tem aí alguns hormônios que acabam afetando ela durante a fase da ovulação, inclusive da fase lútea da vida, que vocês vão entender um pouco mais por frente, e também a respeito ali da fase da menstruação. O que a gente sabe é que no corpo da mulher existem alguns hormônios que acabam atingindo aí ela nesse ciclo menstrual, tá? Desde a fase da ovulação, né, o começo da ovulação, até a fase do ciclo menstrual, tá? E nesse caso são cerca de 4 hormônios que são envolvidos em toda essa cadeia, e tem mais um que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que ele é um certo hormônio de verificação. Então a gente precisa entender que 2 deles produzidos pela hipófise, né, que nesse caso é o estrogênio e o progesterona, tá? E o outro é o hormônio folículo estimulante e também o hormônio luteinizante. Esse hormônio folículo estimulante, ele é conhecido como FSH, e também tem o hormônio luteinizante, que nesse caso é o hormônio LH. Vou explicar cada um deles para vocês, tá?
Quando a mulher está no ciclo menstrual, que dura aí cerca de 2 até 6 dias mais ou menos, ou 5 dias, a gente precisa entender que esses dois hormônios, eles estão trabalhando por si só, ou seja, quais os hormônios que estão ali? Tanto o hormônio luteinizante, assim também como o hormônio folículo estimulante. O que cada um faz? O hormônio folículo estimulante, ele estimula que os folículos ovarianos, ou seja, aquelas ondinhas que tem ali no ovário, elas produzam o gameta feminino, tá? E nessa produção do gameta feminino, a gente percebe que ele vai ter um certo crescimento, tá? Querendo ou não, os folículos eles estão lá sendo estimulados, mas não são todos os folículos que vão ali liberar o óvulo, né? Ele não vai liberar o óvulo ali. É apenas o folículo predominante ou mais desenvolvido ou mais capaz ali de produzir o óvulo que vai gerar aquilo ali e vai acabar soltando na trompa uterina. Enquanto isso, o hormônio luteinizante, ele literalmente vai fazer o quê? Ele vai fazer ali, né, todo o processo para que esse folículo ele estoure, libere o óvulo, né, para a trompa uterina, que ele seja captado lá pelas trompas uterinas, e nesse caso ele vai fazer o corpo lúteo. O que seria esse corpo lúteo? Basicamente, o folículo ele acabou estourando e aí ele vai se recuperar e fechar. E quando ele está se fechando, ele acaba produzindo secreções e acaba produzindo alguns tipos de hormônios, né? Que nesse caso seria ali o hormônio para potencializar o estrogênio e a progesterona nessa via, tá? Para a gente conseguir enxergar melhor, basicamente a mulher, enquanto está ali no término do ciclo menstrual, ela vai produzindo ali tanto o FSH assim como o LH, que são esses dois hormônios, e aí o corpo dela, assim como o ovário, ele vai ali de fato criar esse óvulo e vai mandar esse óvulo para a trompa uterina. E aí nesse caso ela vai fazer isso entre o 5º dia, o 6º dia até o 13º dia, né? Considerando que a mulher tenha um ciclo regular de 28 dias, tá? Então, quando chegar ali no 14º dia, a mulher ela vai ovular. E quando acontece essa ovulação, né? Esses hormônios eles estão lá no pico máximo. Então, tanto ali o LSH, assim como o FSH, eles estão lá no topo. E também, o que vai estar no topo? Tanto o estrogênio quanto a progesterona. Por quê? Esses hormônios, tanto o estrogênio quanto a progesterona, eles são conhecidos por manter a gravidez e preparar o corpo para uma possível gestação, né? Então, o que ele vai fazer? Ele, além de manter o óvulo certinho dentro da trompa uterina, para que, em tese, né, haja, né, a concepção, né, e os espermatozoides encontrem o óvulo dentro ali da trompa uterina e acabe ocorrendo a fecundação, ele vai preparar o que? A parede uterina, assim também como o endométrio, para que esse óvulo consiga se alojar lá no útero, né, e consiga ali gerar o bebê. Mas enquanto isso ele mantém ali essa questão do óvulo ser bem protegido ali pelo corpo para ter essa questão durante alguns dias. Enquanto isso, aquele folículo que estourou, ele, enquanto está fechando ali e se retraindo, depois de ter soltado, né, o óvulo, ele está ajudando a produzir mais estrogênio e mais progesterona. E o que está acontecendo ali é o chamado corpo lúteo, ou seja, aquela parte que a membrana ela fecha e vai diminuindo, né, e fica lá depois de produzir o óvulo. E aí o que acaba acontecendo? Vai fazendo todo esse processo, né, e vai liberando estrogênio e progesterona. Então, nesse caso, no estrogênio e progesterona, as coisas estão lá em cima, ou seja, tá lá aquela bomba de hormônios dentro do corpo da mulher, tá? E aí o óvulo ele vai chegando até o final ali da trompa uterina, né? E aí existe ali um determinado hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, ou que todo mundo conhece como HCG, que é o hormônio que acaba sendo medido para saber se por acaso tem ali um bebê vindo, né? E aí esse hormônio ele vai fazer o seguinte, ele vai decidir se por acaso aquele óvulo estiver
com ali fecundado, estiver ali tendo a reprodução, o que ele vai fazer? Ele vai estimular o corpo a produzir mais estrogênio, mais progesterona, vai deixar ali a parede lá do endométrio, lá dentro do útero, um pouco mais sensível para que ocorra uma coisa chamada nidação, que é quando o óvulo ele se aloja ali na parede uterina e começa a desenvolver ali o embrião. Enquanto isso, ele também vai verificar se não está fecundado. Se ele não está fecundado, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir esse óvulo de entrar ali no endométrio, ou seja, não vai ter essa famosa nidação. E aí o que vai acabar acontecendo? As produções hormonais, tanto do estrogênio, quanto do progesterona, quanto do FSH, quanto do LH, eles vão acabar caindo, né? E assim, quando cair toda essa questão, a parede do endométrio, assim como também as outras paredes uterinas, elas vão fazer uma descamação, né? Ocorrendo aí a famosa menstruação, tá? Então, a partir do momento que acaba acontecendo a menstruação, o óvulo ele acaba sendo expelido do corpo, né? Caso ele não esteja aí fecundado e não esteja ali na nidação, tá? E aí o que acontece, né? Entre realmente o HCG, né, acabar identificando o óvulo, falando, parece que esse óvulo aqui não está fecundado, até realmente a expulsão, a mulher ela acaba sofrendo essas alterações hormonais muito significativas e por isso pode ocorrer ali as oscilações de humor, tá? Primeiro item, tá? Só explicando mais, se aprofundando a dúvida, depois de explicar tudo isso que acaba acontecendo, tá? Quando realmente está acontecendo ali essa fase do reconhecimento do HCG e que ele fala, não tem bebê aqui, o que acaba acontecendo? Esses hormônios acabam caindo e a progesterona, quando tem a diminuição, ela acaba também diminuindo a produção de serotonina, que é o famoso hormônio da felicidade. E aí o que acaba acontecendo? A mulher ela vai ficar mais triste, ela vai ficar ali um pouco mais afetada emocionalmente, um pouco mais sensível, e ela vai literalmente tentar comer doces para compensar isso, para produzir a serotonina que ela não está conseguindo produzir. Então, muito provavelmente, respondendo esse nosso inscrito que mandou essa pergunta, muito provavelmente é por isso que sua namorada destrói os potes de sorvete, né? Assim como também tem aquele jargão popular que se a mulher estiver ali na TPM, você deve dar chocolate para ela, justamente por causa que ela precisa ali fazer toda essa reposição. E também tem a questão do que? A diminuição do estrogênio de fato também acaba acontecendo aí um processo de vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos da mulher acabam ficando mais dilatados. E sabe o que isso acaba acontecendo? Acaba trazendo aí de fato uma certa recorrência de enxaqueca, dor de cabeça. Então muitas mulheres, assim, quando vai começando a fase da menstruação, vai ficando com enxaqueca, dor de cabeça, justamente por isso, porque a diminuição ali do estrogênio acaba causando isso. Já a diminuição do progesterona, né, o que acaba acontecendo de fato, é que fica mais complicado para a mulher, porque isso vai causando inchaço por conta da retenção de líquido e também aumento das dores, tá? Uma fase da vida da mulher que você pode perceber que isso acontece é bem no final da gravidez, porque querendo ou não, o estrogênio vai estar em alta e a progesterona vai estar em baixa. E o que vai acabar acontecendo é que a mulher ela vai experimentar inchaços e mais dores do que o normal até chegar ali a parte do parto, tá? Obviamente a gente não vai falar a respeito de questão de gravidez por enquanto, isso pode ser tema para outro vídeo, tá? E é muito por isso que acaba acontecendo, né, da mulher ficar um pouco mais triste, né, pela falta da serotonina. E aí pode vir crises de choro, pode vir ali alguma ansiedade, pode vir ali alguma tristeza. A mulher ela realmente fica mais sensível porque tem uma bomba hormonal dentro dela, né? Tanto com HCG, quanto FSH, quanto LH, assim também como o estrogênio e aí também o progesterona, tá? E aí, nesse caso, essa fase aí onde o óvulo ele é realmente
produzido, até realmente o início do próximo ciclo menstrual, vai ter esse levantar e abaixar ali de muitos hormônios. Então por isso que a mulher acaba mudando de humor com muito mais recorrência e, querendo ou não, deixa muita gente confusa, inclusive até elas, né? Porque como o nosso inscrito acabou dizendo aí, realmente nem ela se aguenta, tá? Mas isso é comum, né? E, querendo ou não, é sempre importante, além de entender aí essa questão, é sempre ter acompanhamento ginecológico, assim também como ter um acompanhamento endocrinológico, justamente porque esses profissionais eles vão cuidar da parte aí da produção dos hormônios da mulher, tá? E bom, já voltando para o campo da psique, a gente pode entender que assim, a questão da serotonina acaba trazendo ali a tristeza em questão assim muito maior na mulher, visto que ela tá com a serotonina lá embaixo, então pode haver episódios de crise de choro, tristeza e tudo mais, e que realmente, né, se tiver ali alguma questão mal resolvida no passado, acaba dando ali essas crises, e aí é sempre bom ter um acompanhamento emocional. E o importante é lembrar que não adianta só o acompanhamento ali psíquico, tem que ter um acompanhamento clínico médico também, para ficar um pouco mais fácil nessa situação, tá? E, bom, só para a gente entender também, porque com certeza essa dúvida vai surgir, né? Mas e por acaso ali, como que os métodos do anticoncepcional, aquela pílula do anticoncepcional acaba funcionando? Aquela pílula, ela vai acabar dando uma injeção mais hormonal ainda, ou seja, vai mandar mais outra bomba hormonal, basicamente mandando o estrogênio e progesterona a mais para o corpo, tá? E os efeitos, eles começam já no primeiro dia de uso, tá? E aí o que acaba acontecendo? A mulher com essa bomba hormonal, o corpo ele vai entender que realmente tem ali uma certa gravidez, tendo ali uma certa fecundação, e por isso, de fato, vai acabar impedindo, né, que realmente essa fecundação ocorra, né? Porque se tiver alguma fecundação ali em andamento, com certeza não vai ter uma outra fecundação, porque não vai ser produzido um óvulo, tá? Então, basicamente, o estrogênio e a progesterona, eles impedem, né, em doses massivas, eles impedem que o óvulo seja expelido do ovário, tá? Mas aí tem aquela questão da produção do hormônio mesmo assim pelo corpo. Então vai acontecer o quê? Vai existir ali a cartela lá com os 21 dias de comprimido e vai ter ali 7 dias, né, que a mulher deve parar de tomar aquilo por conta do ciclo menstrual, considerando mais uma vez que seja um ciclo regular e que realmente tenha ali uma certa usabilidade correta do anticoncepcional, tá? Não estamos aqui no ponto de discutir se o anticoncepcional é justo ou injusto para o corpo da mulher, se ele é justificável ou injustificável, não estamos em pauta social, mas é o que acaba acontecendo biologicamente com a mulher, querendo ou não, o anticoncepcional de fato é uma bomba de hormônios, tá? E aí, nesse caso, depois, lá, quando chegar lá no 28º dia, a mulher, ela volta a tomar o anticoncepcional e consegue ter ali. O anticoncepcional tem de 95% a 98% ali de eficiência, tá? Mas essa eficiência só é melhor se tomado e se for receitado por um ginecologista, tá? Ou seja, tem que ter ali consulta com o ginecologista antes. Não adianta se automedicar com ali o anticoncepcional de fato, não adianta, porque querendo ou não, se aquele anticoncepcional for muito agressivo para o seu corpo, ele vai intensificar sintomas e deixar mais complicado. Também tem aquela questão do ganho de peso, em questão de mudar os aspectos da pele, a questão da retenção de líquido, entendeu? Então, querendo ou não, acaba sendo bem complicado ali, né? E o anticoncepcional, mesmo com todas essas questões, ele também tem alguns benefícios, ainda mais para pessoas que têm ali síndrome do ovário policístico e tudo mais, mas a gente não vai entrar nesse mérito nesse vídeo, tá? Mas é só para realmente entender e responder a dúvida. Então sim, a mulher ela acaba ficando mais sensível por conta dessa bomba hormonal que acaba tendo, né? O FSH, o LH, o estrogênio, progesterona, e assim que esses hormônios eles têm esse pico, acabam caindo, a serotonina é afetada, a mulher acaba sentindo dores, acaba tendo inchaços, né? Acaba não produzindo tanta serotonina e por isso acaba procurando refúgio, subterfúgio em doces, chocolates e tudo mais.
Então a gente tem que ter ali uma certa paciência de fato e compreender essa situação, e que se por acaso os sintomas eles forem muito agressivos, né, o ideal é que além da ajuda psíquica você deva procurar ali uma ajuda ginecológica para que seja receitado algum tipo de remédio, seja algum anticoncepcional, de qualquer via, e que possa realmente ajudar de fato a controlar, por causa que com o anticoncepcional tem ali a questão da regularidade do recebimento do hormônio, né? Então as coisas podem ficar um pouco mais equilibradas e acabar aliviando, mas tudo deve ser feito com o quê? Com o acompanhamento do ginecológico ali, né? Do ginecologista de fato. Então é sempre importante a gente ressaltar esses pontos para que realmente não fique algo muito abstrato ou algo muito ruim a respeito disso, tá? Mas espero que eu tenha respondido a dúvida. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dessa informação, tá? E claro, né, deixe o seu comentário, né, ou deixe o seu like, que aí você ajuda o canal a crescer um pouco mais, tá bom? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado mais uma vez, por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.